santos. A adoração a Deus foi restaurada em Jerusalém. Nabucodonosor pensou que havia derrotado o Deus de Israel para sempre. Na verdade, apenas cumpriu o plano divino de disciplina. Nabucodonosor voltou para Jerusalém em janeiro de 588 a.C. Desta vez, não havia mais espaço para misericórdia. Tinha sido enganado 2 vezes pelo mesmo reino. A paciência havia acabado. O segundo cerco foi muito pior que o primeiro. Durou 30 meses completos, 2 anos e meio de agonia lenta. Jeremias 52:6 descreve o horror. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando a fome prevaleceu na cidade e não havia pão para o povo da terra. As pessoas começaram comendo couro de sapatos, depois grama e folhas. Quando isso acabou, começaram a comer ratos e pombos mortos. Lamentações 4:10 registra algo ainda mais terrível. As mãos das mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Crianças morriam de fome nas ruas. Idosos simplesmente deitavam e nunca mais se levantavam. O cheiro de corpos em decomposição tomava conta da cidade. Zedequias tentou escapar várias vezes, mas a muralha babilônica era impenetrável. Estava preso numa cidade que virava cemitério a cada dia. As fontes de água foram cortadas, as reservas de grãos se esgotaram. Jerusalém estava literalmente morrendo de sede e fome. Em julho de 586 a.C., depois de 900 dias de cerco, os soldados babilônicos finalmente encontraram o ponto fraco nas muralhas. Era 9 de julho de 586 a.C., quando as muralhas de Jerusalém finalmente cederam. Segundo Reis 25:4, registra o momento exato. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta. O som de pedras desabando ecoou por toda a cidade. Soldados babilônios entraram aos berros através da brecha, sedentos de sangue após 2 anos e meio de cerco. Zedequias tentou uma fuga desesperada pela calada da noite. Segundo Reis 25:5-7, foi capturado nas planícies de Jericó. Nabucodonosor o forçou a assistir seus filhos sendo executados. Depois, mandou vazar os olhos do rei. A última coisa que Zedequias viu na vida foi o massacre de seus próprios filhos. Mas a vingança pessoal de Nabucodonosor era apenas o começo. Segundo Reis 25:8-9, um mês depois da queda da cidade, chegou o homem que mudaria tudo. No 5º mês, aos 7 dias do mês, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Nebuzaradã era o executor oficial de Nabucodonosor, especialista em destruição metódica. Tinha ordens específicas: fazer Jerusalém desaparecer do mapa. O templo foi o primeiro alvo. Durante 400 anos, aquelas paredes sagradas tinham sido intocáveis. Reis inimigos podiam ameaçar, cercar, atacar, mas o templo permanecia protegido pela presença divina. Agora, soldados pagãos caminhavam pelos átrios sagrados com machados e tochas. Segundo Reis 25:13-17, eles começaram pelos objetos mais valiosos. Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. O mar de bronze, que pesava toneladas, foi quebrado em pedaços para facilitar o transporte. As colunas Jaquim e Boaz, marcos da entrada do templo, foram derrubadas e despedaçadas. O barulho de bronze sendo estilhaçado podia ser ouvido por toda a cidade. Depois vieram os tesouros menores. Também tomaram as panelas, e as pás, e os apagadores, e as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Cada objeto sagrado que havia sido consagrado para a adoração a Deus virou troféu de guerra. Taças que continham ofertas se transformaram em copos para soldados babilônicos beberem vinho. Mas o momento mais chocante chegou quando entraram no Santo do Santo. Durante séculos, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, soldados pagãos pisavam no lugar mais sagrado da terra sem consequência aparente. A Arca da Aliança, o objeto mais santo de Israel, simplesmente desapareceu. A Bíblia não registra o que aconteceu com ela. Alguns acreditam que foi escondida antes da invasão. Outros pensam que foi destruída ou levada para a Babilônia. Quando terminaram de saquear tudo que tinha valor, Nebuzaradã deu a ordem final: queimar tudo. Segundo Reis 25:9, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, ele as queimou. O cedro do Líbano, que custou uma fortuna para ser transportado e instalado, virou cinzas em questão de horas.
O ouro das paredes derreteu com o calor das chamas. A fumaça negra subiu ao céu como um sinal fúnebre visível a quilômetros de distância. Se você entende que às vezes Deus permite destruição para trazer renovação, comente: confio nos planos de Deus. Mas o destino dos tesouros sagrados em terra pagã reservava surpresas que ninguém poderia imaginar. As carruagens chegaram à Babilônia, carregadas com o que restou do templo mais rico do mundo. Nabucodonosor ordenou que todos os tesouros sagrados fossem exibidos publicamente nas ruas da capital. Era propaganda militar pura, mostrar ao povo babilônico que nem mesmo o Deus dos judeus conseguiu proteger sua própria casa. Daniel 1:2 registra onde os objetos sagrados foram parar. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O templo de Marduk, principal divindade babilônica, ganhou uma ala inteira dedicada aos troféus de Jerusalém. Candelabros de ouro, que antes iluminavam o santo lugar, agora decoravam altares pagãos. Taças consagradas para ofertas ao Deus verdadeiro viraram objetos ornamentais em honra a ídolos de pedra. Para Nabucodonosor, aqueles tesouros provavam sua superioridade religiosa. Se o Deus de Israel fosse realmente poderoso, teria impedido o saque. Como não impediu, obviamente Marduk era mais forte. Mas Deus tinha outros planos. Durante décadas, os utensílios sagrados ficaram guardados como peças de museu em Babilônia. Nabucodonosor às vezes os mostrava para visitantes importantes, gabando-se de suas conquistas militares. Em 539 a.C., 47 anos depois da destruição de Jerusalém, tudo mudou numa única noite. Daniel 5 registra a festa que selou o destino do Império Babilônico. Belsazar, neto de Nabucodonosor, decidiu fazer a provocação final contra o Deus de Israel. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Era blasfêmia pura. Belsazar pegou as taças sagradas do templo e as usou para beber vinho durante uma orgia palaciana. Nobres bêbados brindavam aos deuses babilônicos usando objetos consagrados ao Deus Todo-Poderoso. A reação divina foi imediata e aterrorizante. Daniel 5:5-6 descreve a cena. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A festa parou instantaneamente. A música cessou. Centenas de convidados olharam em pânico para a parede, onde uma mão invisível escrevia palavras misteriosas. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado para interpretar a mensagem. O velho profeta, agora com mais de 80 anos, olhou diretamente nos olhos de Belsazar e pronunciou a sentença. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Ciro da Pérsia invadiu Babilônia e matou Belsazar. O novo imperador persa tinha uma política religiosa completamente diferente. Em vez de roubar objetos sagrados de outros povos, preferia devolvê-los e ganhar lealdade através de tolerância. Esdras 1:7-8 registra o momento da restituição. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Todos estes entregou